Não, não me refiro à obra-prima de Fyodor Dostoevsky, presente em Os Irmãos Karamazov, o Grande Inquisidor. Refiro-me mesmo a Miguel Sousa Tavares, que recentemente teve as declarações que todos conhecem, de que, no seu entender, é preciso controlar, no sentido de censurar, as redes sociais, porque, em seu entender, estão a destruir o nosso modo de vida. Ora bem, a primeira coisa que me apraz dizer é que não deixa de ser profundamente irónico que um sujeito que passou a sua vida precisamente a opinar, há décadas que é um opinador profissional, do regime, nos canais de regime, subitamente se insurja contra o direito dos outros opinarem também, o direito dos outros o fazerem. Quer dizer, isto, democracia sim, mas só para alguns. E depois, esta questão de censurar as redes sociais. É uma coisa para mim estranhíssima, no sentido em que as redes sociais não são um partido político, não são uma organização, não são um movimento terrorista. As redes sociais são um espaço no qual as pessoas comunicam livremente. Censurar ou proibir as redes sociais, ou parcialmente proibir as redes sociais, é a mesma coisa que proibir as pessoas de falarem num café, se exprimirem livremente na rua, ou dizerem o que muito bem lhes apetecer num estádio de futebol. Ou mesmo, suponhamos, uma chamada de WhatsApp, ou mesmo uma chamada telefónica em alta voz, portanto uma chamada para mais de uma pessoa, uma chamada em grupo. Isso qualifica como redes sociais? As pessoas que estão a dar os parabéns, por exemplo, a algum membro de família, porque estão ausentes e têm os restantes membros de família nessa chamada, devemos censurar o que dizem? Até que ponto é que isto não é uma rede social? Isto porque as redes sociais são um meio de comunicação e não um fim em si mesmo. Como digo, não são um partido, uma organização ou um movimento. Portanto, censurar as redes sociais é como censurar a conversa de café, é como censurar as observações que as pessoas fazem na rua ou no recato das suas casas para uma família ou um conjunto de amigos. Quer dizer, é uma coisa perfeitamente inviável. Quer dizer, opiniões parvas não são proibidas. As opiniões parvas são isso mesmo, opiniões parvas, não é? Agora, o que é parvo para uns poderá não ser parvo para outros. Eu, por exemplo, considero que as coisas que o Miguel Sousa Tavares diz são frequentemente perfeitamente ridículas. Esta, então, é estúpida para além de qualquer cabimento. E, no entanto, não julgo que ele deva ser censurado por isso. Muito pelo contrário, eu sou totalmente a favor que o Miguel Sousa Tavares possa exprimir livremente os disparates que muito bem entende, precisamente porque nós podemos julgá-lo por esses disparates. Quer dizer, o Miguel Sousa Tavares pode ser muita coisa, pode ser um comentador do regime, pode ser uma figura pública, mas uma coisa ele não é. Com estas afirmações, ele não se pode chamar a si próprio um democrata, porque alguém que defende abertamente a censura é alguém que defende a tirania e o despotismo. É alguém que não acredita no pluralismo, na diversidade de opiniões livres no seio de uma sociedade. E há um nome para essa gente. Essas pessoas são déspotas ou tiranos. O Miguel Sousa Tavares é uma espécie de grande inquisidor ou um censor frustrado que, em nome da democracia e dos supostos ideais democráticos, defende precisamente a tirania e a censura. Digamos que é uma espécie de PIDE de armário que usa a democracia como fim, mas para atingir esse fim deve usar os meios ditatoriais. Isto é uma coisa perfeitamente absurda. Não se pode defender uma teoria nos seus princípios abstratos e não na sua prática concreta. Portanto, alguém que se diz democrata, mas para defender a democracia recorre a meios não democráticos, é obviamente tudo menos um democrata. Porque isto das opiniões parvas, estava eu a dizer, quer dizer, há pessoas que para mim se vestem muitíssimo mal. Há pessoas que ouvem música paupérrima, o hip-hop, o rap, por exemplo. Há pessoas que gostam mais da Madonna do que Beethoven. Há até pessoas que têm o mau gosto de ser do Sporting. Bom, mas o que é que vamos fazer a esta gente? Vamos proibi-las? Vamos proibir as opiniões clubísticas ou gastronómicas ou musicais das pessoas? É a mesma coisa com as opiniões políticas. Se forem dentro da legalidade, e essa legalidade existe e está estabelecida, as pessoas podem ter as opiniões que quiserem e é bom que tenham liberdade para as exercer, precisamente, como disse, para nós a julgarmos por isto. Suponham que a extrema-esquerda radical era proibida. Nós corremos o perigo de a Mariana Mortágua se camuflar de pessoa inteligente ou democrata.
E com isso, nós perderíamos a hipótese de a julgar por aquilo que ela verdadeiramente é, que é aquela criatura perfeitamente ridícula que temos todos a oportunidade, ou a tristeza, ou a desgosto de vir a acompanhar nos últimos anos. Portanto, a liberdade de opinião, a liberdade de expressão da opinião permite mesmo isso, que nós julguemos as pessoas por aquilo que elas valem, incluindo o Miguel Sousa Tavares, e que depois possamos, em concordância, tirar as nossas conclusões e, em termos políticos, fazer as nossas escolhas. Mas, se certas opiniões podem ser proibidas, então a própria opinião do Miguel Sousa Tavares pode ser proibida. Entra-se aqui no paradoxo da liberdade, ou neste caso da anti-liberdade. Se nem todas as opiniões são permitidas, a sua própria opinião também poderá não ser admitida. O problema é que o adágio, o provérbio popular, em casa de ferreiro, espeto de pau, não se aplica a esta gente, porque eles veem-se a si próprios sempre na qualidade de censores e nunca no potencial de censurados. Quer dizer, quando eles defendem a proibição de certas ideias políticas, nunca é das ideias políticas deles, naturalmente, é sempre dos outros. E eles veem-se a si próprios como os censores, quer dizer, os grandes inquisidores que têm esse poder de monopólio da opinião pública. Repare-se uma coisa, quem é que decide quais são as opiniões politicamente corretas? O próprio Miguel Sousa Tavares, certamente, a Mariana Mortágua, um comitê de wokeistas, a van der Leyen. Quer dizer, nunca, em circunstância alguma, nós podemos ter uma lei que esteja ao arbítrio completo de um grupo de pessoas que serão os julgadores, ad hoc, caprichosamente, aventando aquilo que pode e não pode ser dito. Porque, repare-se, os limites à liberdade de expressão já existem e bem, toda a gente concorda com eles. E eu dou aqui 2 exemplos flagrantes. Não se pode, por exemplo, incitar à violência. Não se pode incitar à violência. Eu não posso estar aqui a fazer um vídeo a dizer vão agredir aquele indivíduo ou vão maltratar a pessoa X. Eu posso ter uma opinião crítica em relação à pessoa X, mas não posso instigar ninguém a cometer atos de violência contra ela. Eu dou-vos um exemplo concreto. Recentemente, um sujeito perfeitamente repugnante, eu nem sei quem é, esta é uma informação que me chegou, mas um tipo perfeitamente repugnante, começou a propor que se fizesse atos de violência contra cidadãos brasileiros em Portugal, que matassem brasileiros, ou que dava 5.000 euros a quem decapitasse um brasileiro, qualquer coisa assim nestes termos, não é? Uma coisa perfeitamente vil, hedionda, inaceitável e, para além do mais, criminosa. Obviamente que ninguém defende esta liberdade de expressão, porque isto não é liberdade de expressão, isto é simplesmente crime. Essa pessoa foi presa, e muito bem presa, e isto toda a sociedade concorda. Porque, como dizia John Stuart Mill, a liberdade de eu esticar o meu braço acaba onde começa o nariz do outro. Portanto, há os limites naturais à liberdade de expressão, que são o incitamento ao ódio, por um lado, e o outro limite são as injúrias. Eu não posso acordar num dia e lembrar-me simplesmente de chamar porco ou javardo a uma figura pública qualquer, sem esperar que isso tenha consequências. Isto aconteceu, como se recordarão, com o caso do ex-embaixador. Não é tristeza da nossa carreira diplomática ser representado por um tipo destes. O nosso ex-embaixador Seixas da Costa, ainda por cima esteve em Viena, não é? Uma cidade que eu amo profundamente. É uma lástima completa. Mas, como se lembram, ele decidiu subitamente, gratuitamente, caprichosamente, que o Sérgio Conceição era um javardo. E não só decidiu isso, como decidiu publicamente chamá-lo como tal. Ora bem, o Sérgio Conceição tem a sua honra, tem a sua dignidade, tem família, tem amigos, e ele não tem que se sujeitar a ouvir uma coisa destas sem ter proteção legal. Quer dizer, não se pode insultar gratuitamente quem muito bem se entende, e, portanto, há aqui um limite claro, que são as injúrias. Portanto, tirando estes 2 limites que já estão consagrados na lei, são pacíficos e aceitos por toda a gente, as injúrias por um lado e o incitamento à violência por outro, a liberdade de expressão é total. Acabam aqui as proibições à liberdade de expressão. E por muito estranhas, bizarras ou completamente incompreensíveis que essas opiniões possam ser, viver em democracia e em liberdade é isto mesmo. E, portanto, não é o Miguel Sousa Tavares que nos vai dizer a nós aquilo que nós podemos ou não podemos ver, pensar ou não pensar, dizer ou não dizer, ouvir ou não ouvir. Isto é democracia, meu caro, habitue-se. Portanto, como dizia, se todas as opiniões são válidas dentro dos limites da lei, até a opinião do Miguel Sousa Tavares é válida. Para mim é uma bênção saber que há indivíduos que pensam dessa maneira, porque o Miguel Sousa Tavares pode ser muita coisa, volto a dizer, mas um democrata não é.
Isto não é injúria, isto resulta, é uma conclusão lógica, inevitável, fatal das suas palavras. Uma pessoa que defende a censura, bem, é como digo, um censor de armário, ou julga-se o grande inquisidor. Repara-se no outro episódio que aconteceu recentemente, quando a aprovação agora da Lei da Nacionalidade, o primeiro-ministro Luís Montenegro, ainda esta semana, veio prestar esclarecimentos à imprensa logo após a aprovação da lei. E a primeira pergunta que lhe foi feita por uma jornalista da SIC Notícias, que se identificou, foi a seguinte: como é que o Sr. Primeiro-Ministro se sente ao aprovar uma lei que é apoiada por um partido que tem cartazes a dizer Portugal não é o Bangladesh? Vocês pensem bem no conteúdo desta pergunta, porque certamente a senhora jornalista que a fez, não pensou no conteúdo desta pergunta. O que ela está a dizer é como é que o Sr. Primeiro-Ministro, líder do partido mais votado em Portugal, se predispõe a fazer um acordo político, um acordo parlamentar para a aprovação de uma lei com o segundo partido mais votado em Portugal, o partido que é líder da oposição, que teve mais de 1 milhão de votos de portugueses, porque eu, a jornalista X, não gosto de um cartaz desse partido político. Quer dizer, as decisões políticas do governo têm que estar reféns daquilo que eles acham que serão os gostos dos jornalistas em relação aos cartazes ou à mensagem política dos partidos com os quais o governo quer fazer um acordo. Mas o que aqui se fez foi um entendimento, um consenso para a aprovação de uma lei. As pessoas lamentam-se muito que a política é muito hostil, muito conflituosa, muito violenta e os partidos não se entendem. Pois bem, o principal partido português, o mais votado, e o líder da oposição tiveram um entendimento e, para a senhora jornalista, isto é uma coisa completamente atroz, porque ela, novamente, foi ela que o disse, não sou eu, ela não gosta do cartaz, de um dos cartazes do segundo partido político. 1 milhão e tal pessoas que votaram no Chega não interessa, o facto de ser o segundo partido, o maior partido português não interessa, o segundo partido com mais força na Assembleia da República não interessa, o que interessa é que ela não gostou do cartaz. Portanto, vocês vejam o que é que isto implica de enviesamento, parcialidade, falta de isenção do nosso jornalismo. E como é que uma comunicação destas nos pode informar ou ajudar a esclarecer sobre o que quer que seja. E é precisamente por isso que eles querem censurar, que eles querem proibir, que eles querem coartar a nossa liberdade de expressão, particularmente em canais como este, particularmente nas redes sociais, porque aí as vozes são dissidentes e não têm o pensamento de rebanho de todos os canais mainstream, todos os canais da televisão estão em uníssono com a mesma mensagem, quer dizer, uma mensagem completamente monolítica de que o Chega é fascista, o Chega é um partido indesejável, o Chega não pertence à democracia e, consequentemente, tudo o que o Chega faça não é válido, não é aceitável. Portanto, nós, como democratas, como cidadãos, como pessoas que vivemos, trabalhamos, contribuímos para este país, não podemos aceitar isto e não será um Miguel Sousa Tavares, aspirante a inquisidor ou diretor-geral de uma qualquer PIDE democrática cor-de-rosa, que nos vai calar. E depois não venham dizer que no antigo regime é que havia censura, quando tem esta postura declaradamente, abertamente, francamente, a pedir que haja censura no nosso país. E esse medo que eles têm é o medo de perder o monopólio da opinião pública, porque hoje em dia há vozes dissidentes, vozes que não contribuem para a mentalidade de rebanho, para essa mentalidade monolítica em uníssono que nós vemos nos canais tradicionais. Talvez o receio deles seja precisamente que canais, o meu canal e muitos outros como o meu, talvez digam verdades que ressoam fundo na alma das pessoas e por isso é que estamos a ter, uma audiência crescente e em muitos casos, não o meu por enquanto, em muitos casos já muito superior à dos próprios canais tradicionais. Miguel Sousa Tavares, esta é para si. Chama-se isto democracia. Habitue-se.